Se nós formos aos acordos de Roma, nas questões constitucionais, a Frelimo não cumpriu aquilo que tinha acordado ao nível da Comissão de Segurança Conjunta. Tampouco um elemento que é importante é que nós realizamos acordos com a presença de tropas estrangeiras em solo moçambicano. Nós assinamos um acordo de Roma exclusivamente com as partes beligerantes. E aqui nós vimos que, por exemplo, as partes comprometem-se a respeitar e garantir que as leis e normas legais da República de Moçambique, vejam, havia um diferendo precisamente por causa das leis e da Constituição. E no Acordo de Roma, a Renamo foi impelida a reconhecer que tinha uma luta que era inconstitucional e ilegal. Todos os acordos assinados ao longo da história serviram apenas para fortalecer cada vez mais a bandidagem da Frelimo. E quase poucas vezes, esses acordos beneficiaram o povo. Está-se a dizer que o acordo, no fim de contas, é para garantir a estabilidade social, econômica, por aí fora. Mas, de fato, usando as palavras do mestre William Toné, não é? Uma grande vénia para nosso irmão angolano, que tem conhecimento profundo do direito constitucional moçambicano e da Angola, que é uma coisa que um dia temos que arranjar um programa específico só para falar da Constituição da Angola e de Moçambique, que vai ser uma coisa interessante, espantosa. É preciso ir às minúcias, ou é preciso ir às fidúcias para depois chegar às minúcias. Então, a grande questão, onde é que estão as minúcias, onde é que estão as fidúcias? Aquilo que o Diri está aqui a levantar. A questão fundamental, qual é que é? É a falta de legitimidade deste governo e do Materressa. Esta é que é a questão fundamental. Se este problema, esta questão fundamental não ser abordada, significa que estamos a cair no campo daquilo que a gíria diz, lançar areia aos olhos do povo. Ou então, usando uma linguagem militar, é colocar uma cortina de fumo. Cortina de fumo o quê? Você levanta aqui, né, uma bomba, você faz explodir uma bomba, ou você coloca, vai ardendo o capim, levanta fumo, as pessoas olham para o fumo e você passa à esquerda, ninguém nota que você passou à esquerda porque estão a olhar para o fumo. A questão fundamental é esta. Qual é a origem de tudo isto que Moçambique se encontra hoje? A origem de tudo isto é roubo de votos, roubo da vontade popular, ilegitimidade de um governo e ilegitimidade de uma Materressa. Esta é a grande questão. E a questão da ilegitimidade, ele não vai resolver de fato com acordo. Ele pode assinar 1001 acordos, mas enquanto ele for ilegítimo, as pessoas vão olhar para ele como um ladrão. Diga-se aqui a verdade. Este aqui não, tem que dizer a verdade. Este aqui é o problema que ele não quer encarar. É por isso que ele, até hoje, desde a declaração ou a proclamação dos resultados oficialmente, em 23 de dezembro do Conselho Constitucional, ainda não apareceu em público a se apresentar, a dizer que estou aqui eu, que fui eleito presidente da República. Obrigado pelo voto. Até há uma música que costumam cantar os jovens, diz que mata e reza, os mitos a dizer, olha, saia, queremos te ver, você diz que ganhou. Venha à rua, venha cumprimentar o povo que votou em ti. Não consegue, pelo contrário. Quando sai para a rua, nós já tínhamos visto tudo com o Nunsi. Agora, nunca tinha visto uma escolta presidencial com equipamento de guerra como está a acontecer agora.
com blindados, com metralhadoras e tudo mais. Então, o problema aqui é a falta de... Vamos deixar... Porque o nosso debate teórico pode tocar em muitas coisas e podemos nos perder. A questão fundamental aqui é a falta de legitimidade popular. Motivada por quê? Motivada por uma eleição fraudulenta e que ficou provado. E há dados que comprovam isso. Nós estamos a falar de um ladrão que está a buscar aos que foram roubados para assinar um acordo para dizer que, de fato, que o produto roubado definitivamente fica com o ladrão. A única forma que eu posso entender aqui é que esses 4 partidos, eles próprios, também devem ter dúvidas da sua própria legitimidade. Então, se eles têm dúvida da legitimidade, o que vai acontecer? Vão se unir àquele que também não tem legitimidade. Uma das grandes questões que eu levanto aqui é em relação ao RENAM. Agora, falando sério, prestem atenção o que eu vou dizer. Há uma das questões que eu levanto... que te querem lá na RENAM. Sim, essa. Não, eu vi essa também. Olha, uma das questões que eu levanto em relação ao RENAM. O professor William aqui falou muito bem. O acordo de 1992, o acordo de Roma, nunca foi cumprido. O Dhlakama morreu a reclamar, a fazer barulho, a dizer que exigia o cumprimento do acordo de Roma, que nunca foi cumprido. Em 2019, o acordo de Maputo, que foi assinado na Shoprite, entre Filipe Jacinto Nunes e Ossuf Momad, também a RENAM até hoje exige que se cumpram as cláusulas desse acordo que nunca foi cumprido. E um dos pontos mais graves deste acordo é exatamente a relação à força residual da RENAM. Os cerca de 5.000 homens, dos quais eu os conheço bem este dossiê, porque são pessoas das quais eu convivi com elas e conheço isso com detalhes. Essas pessoas que, terminado 16 anos a lutar para esta nação, hoje estão com pensões de 1.200 meticais, 1.300 meticais, que é um crime, porque em Moçambique o salário mínimo mais baixo, que é da agricultura, são 5.800 meticais. Agora até passou para 6.000. Como é que é possível haver pessoas que em Moçambique oficialmente estão a receber 1/3 do salário mínimo? São os guerrilheiros da RENAM, a força residual da RENAM. Isso nunca foi resolvido. E como é que esta RENAM, que ficou 30 anos a dizer que a Frelimo não cumpre acordos, que a Frelimo violou todos os acordos assinados, como é que esta RENAM hoje, depois de ter dito que houve roubo há pouco tempo, esta mesma RENAM vai assinar mais um acordo? E mais, estes dirigentes estão a assinar o acordo. Se eu perguntar a cada um deles se tem mandato da reunião de quadros do seu partido, nenhum deles tem mandato. Na verdade, nós vimos muitos quadros desses partidos a contestarem. Mas é que não houve. Olha, a RENAM, o MDM, sim, Nova Democracia, Podemos, não realizou nenhum balanço sobre as eleições numa reunião de quadros e não recebeu nenhum mandato dos quadros do seu partido para ir à mesa de negociações. Significa que mesmo este ato de sentar à mesa das negociações é um ato, em certa medida, ilegítimo dentro dos seus próprios partidos. É por isso que estou a dizer que estes que estão a assinar o acordo são também ilegítimos como uma Teresa. Portanto, é um encontro soberano dos ilegítimos. E eles vão assinar o acordo. Não existe nenhuma reunião do Conselho Nacional, dos quadros, da Comissão Política, de nenhum destes partidos que deu mandato para ir fazer negociações. Estas negociações estão a ser feitas a título individual. Cada um deles que está ali foi a título individual e arrastou os seus partidos, os seus membros, para se associarem a um acordo do qual estes membros não deram aval nenhum para irem assinar este acordo. Portanto, o que está a acontecer agora é a multiplicação do exército dos ilegítimos. O que vai acontecer é que não vai haver resolução absolutamente nenhuma
dos problemas que o país tem. O problema é que o país tem problemas concretos e há um problema de legitimidade das pessoas agora que dizem que representam esse povo. Porque nenhum deles, nem durante as manifestações, nem no período pós-eleitoral, não vi nenhum deles, nem o Materreza, nem o líder daqueles partidos, a irem ter com o povo para ouvir o que o povo quer e o que o povo não quer. O que o povo recomenda, o que o povo não recomenda. Não vi nenhum deles. Que já existem neste momento 3 processos que já estão sob investigação no Tribunal Penal Internacional de crimes contra a humanidade cometidas por este partido que está no poder. Como é que é possível haver ainda 400 pessoas mortas que não existe ainda nenhuma explicação pública sobre o que aconteceu com aquelas pessoas, quem são os responsáveis? Temos 5.000 pessoas que estão nas cadeias detidas, que não têm processo, nunca foram apresentados a um procurador, nunca estiveram perante o juiz, algumas estão sob situação de tortura no Ministério do Interior, uma denúncia acompanhada de um relatório de 398 quadros da estrutura dos venancidos que foram vítimas de violência extrema da polícia, incluindo 40 mortes. Filma lá bem. São 40 pessoas que foram assassinadas da nossa organização política. 398 pessoas que sofreram violência extrema. Metemos o processo na Procuradoria e ao Ministro do Interior. Como é que numa circunstância como esta, e ainda aparece alguém no meio disto a prometer mais sangue? Como é que os partidos políticos que dizem que representam o povo, que dizem que estão ali para serem mandatários da vontade popular, como é que aceitam nesta circunstância ir assinar um acordo que legitima o principal e o mais importante suspeito e culpado de todas estas mortes que aconteceram, estas desgraças ao próprio povo? Como é que eles assinam uma coisa destas?